7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças, que compõe a nossa rede maravilhosa. Bom dia, Brasília, e aí, Brasília, vai ou não vai? Bom dia, capital do Brasil, bom dia, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, bom dia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, para os nossos brazucas, bom dia, Tampa, Orlando, Miami, bom dia também para toda Massachusetts. Ô, rapaz! Sabe que a quantidade de ouvintes de Massachusetts que manda mensagem para nós é impressionante. Os brazucas antenadíssimos na Band News FM, um abraço para todos os brasileiros. O estado que mais tem brasileiro, né? Boston e na Califórnia também, Nova York, é impressionante, a Band News FM tem uma audiência enorme nos Estados Unidos. E no Alasca, né? Os pinguins todos também. sempre Lembra ligados. uma vez, Barão, que a gente brincou? Será que a gente tem ouvinte no Alasca? Chegou. O cara mandou uma mensagem do Alasca. É sensacional, né? Aliás, se você estiver aí no Alasca, manda uma mensagem pra nós, até pra gente poder perceber o seguinte, esse frio infernal que a gente tá enfrentando aqui em São Paulo, não é essa coisa toda. Hoje de manhã acordei cedinho, saí de casa, o dia tava aí já amanhecendo e tal, uma névoa, cara, um negócio de filme de terror, sabe? Aquela coisa que você não enxergava o portão e tal, aí eis que abre o portão, dou de cara com quem? O Temer! Ixi. De capa preta, andando na névoa de manhã em São Paulo, me borrei todo de medo. Bom dia também a você que tá aí na nossa maravilhosa cidade de Pedrão, perto de Feira de Santana, de onde nos escreve o Cássio Alexandre dos Santos, cidade de 6 mil habitantes, ele diz que a audiência lá é de 6.001 ouvintes da Band News FM. Grande abraço pro nosso Pedrão. Cadê o Luiz Megali? Cadê a Júlia do Ailib? Ali, ó. Cadê? Estão aí. Cadê? Onde? Ali, ó, à direita. Luiz Megali, Júlia do Ailib. É raro a televisão aqui hoje, ó. Que maravilha, hein? É que é novidade aqui a transmissão ao vivo. Bom dia, Megali. Bom dia, Júlia do Ailib. Agora sim, ó, o Megali, a Júlia elegantes, como sempre no Café com Jornal. Bom dia também para a nossa Paula Valdez, é a Paula Valdez que está no Band News TV. Bom dia a todos aí, vamos tocar o barco. Obrigado, Pedrão, por seu capado. Pedrão, não, Cássio Alexandre dos Santos, Pedrão, perto de Feira de Santana. E Ana Laura de Guarulhos. Ontem eu estava em casa já 10 horas da noite, toco o telefone e atenderam uma criança. Alô? Alô? Quem é? Ana Laura. Ana Laura, nosso ouvinte, pequenininha de Guarulhos, ligando para nós para dar um abraço aqui para toda a equipe. Ela é filha do Evaristo, um abraço para todos. O Boechat, não gosto de explicar piada, né? Mas tem ouvinte mandando mensagem pra cá falando que no Alasca não tem pinguim. Eu sei que no Alasca não tem pinguim. Não, ironia, não cara. Sabia não, queridos ouvintes. Olha, minha gente, a bola da vez é esse movimento aí dos caminhoneiros, que a gente não pode nem chamar de greve ainda, né? Eles, por enquanto, estão aí se mobilizando, fazendo bloqueios parciais em estradas, parciais. Acho isso até um dado digno de registro. Normalmente, quando tem protesto, juntam 30, 25, 14, fecham rodovias, fecham estradas pelos mais variados motivos. Registre-se, para começar essa conversa, que os caminhoneiros até agora estão conseguindo conduzir aí o seu protesto, né, sua mobilização, sem fazer bloqueios totais, e eu faço um apelo aqui ao comando dessa movimentação, no sentido de que assim permaneçam. Cria transtorno para o trânsito, cria problemas para as outras pessoas que não são responsáveis pelo aumento dos combustíveis, né, outros cidadãos, mas não criam bloqueios. O trânsito vai fluindo lenta, vagarosamente, problematicamente, mas não estão criando bloqueios, o que é uma demonstração de um razoável grau de consciência em relação ao conjunto das pessoas. Embora muitas estradas, mesmo com bloqueio parcial, estejam caóticas, não podia deixar de ser. Essa situação só chegou a esse ponto porque nós estamos num país sem governo. Sem governo. Porque, vejam, ninguém poderia ignorar, e nós comentamos isso aqui com 20 dias de antecedência, 1 mês de antecedência, 10 dias de antecedência, 1 dia de antecedência, ninguém poderia ignorar que uma política de preços adotada pela Petrobras, por razões empresarialmente razoáveis, compreensíveis, defensáveis, mas que uma vez implementada produziria uma consequência como essa, não ia causar problemas.
A Petrobras fez 31 aumentos em 48 dias. Para vocês terem ideia do descolamento da questão empresarial, da questão geral, ontem, já com os protestos em curso, a Petrobras anunciou um novo aumento de gasolina. Foram 20 aumentos em um mês, com um total de 25% de reajuste em apenas um mês. 25% de reajuste em apenas um mês, num país onde a economia geral trabalha com uma inflação na faixa de 2% ao ano, 3% ao ano. Num país onde a economia geral tem 28 milhões de trabalhadores ou sem emprego, ou que desistiram de procurar trabalho, ou que estão trabalhando menos tempo do que precisariam para poder levar sustento para dentro de casa. Aliás, neste universo dos trabalhadores que estão trabalhando menos tempo do que necessitariam para ganhar o que precisariam para levar comida para dentro de casa, estão muitos caminhoneiros, porque você não tem frete, ou tem um frete por um preço que não remunera o custo do transporte. Os caminhoneiros estão sinalizando há tempos que esse aumento do diesel ia dar um abacaxi. E vem fazendo um conjunto de reivindicações que não fica só contra a ideia empresarial da Petrobras de repassar o preço do aumento internacional do petróleo para os preços internos. Eles estão dizendo outras coisas. Estão dizendo, esse repasse direto, bruto, é insuportável pela categoria, e vocês têm aí uma carga tributária de 40% em cima do combustível, que não é determinação da Petrobras. Não é a Petrobras que estabelece que o combustível paga 40% de carga tributária federal. Isso aí é coisa do ministro da Fazenda, é coisa do governo, da política econômica. Você cobrar o eixo suspenso nos pedágios, que é uma sacanagem. Se o eixo está suspenso, ele não está desgastando o asfalto da rodovia, portanto não tem que ser cobrado. Isso aí não é uma política decorrente do preço da Petrobras. É uma política do Ministério do Transporte, da Agência Nacional, que concedeu aqueles pedágios nas rodovias, que privatizou aquelas rodovias. Se você tem uma série de outras medidas que poderiam, uma vez coordenadas, tratadas antecipadamente, politicamente, administrativamente, reduzir o impacto da transferência direta do preço do petróleo para o preço do diesel aqui dentro, por que não se discutiu? Por que não se adotou? Por que não se planejou? Por que não se previu? Tem a porra da ABIN lá, Agência Brasileira de Inteligência. Eu queria saber qual é o teor de inteligência ali dentro, ou o teor de burrice de quem ouve os conselhos que a ABIN dá. Porque de duas uma, ou a agência que trata de inteligência não aconselhou o presidente da República com algo inteligente para lidar com isso preventivamente, ou o presidente da República, tendo ouvido conselhos de gente inteligente, agiu como burro e não tratou deles. O fato é que essa omissão, essa letargia, essa imobilidade do governo brasileiro, essa imobilidade do presidente Temer, essa caolice dele, que só está olhando para o umbigo, para a eleição, para a própria sobrevivência, faz com que as questões relacionadas ao Brasil real não sejam tratadas no cotidiano. Se tivessem sentado antes para discutir o que fazer, não estaríamos agora diante dessas paralisações e de uma situação, atenção, hein? Está só começando. Está só começando. Se tiver, por exemplo, ontem já tinha paralisação, a Petrobras deu um aumento. Amanhã, se tiver mais reajuste do preço do petróleo, por exemplo, vai dar outro, botando lenha na fogueira. Ela está cuidando do negócio dela, está cuidando do quintal dela. Eu acho que no campo de empresas públicas, o tipo de conduta não podia ser 100% mercadológica, tá certo, o presidente Pedro Parente? Tá certo, acionistas da Petrobras? Tá certo, os jornalistas de economia que entendem que a Petrobras não pode ser ela a caudatária de uma política que quebre com a empresa. Não tem que quebrar a Petrobras, claro que não. Se a Petrobras compra esse insumo no mercado internacional por 10, não pode vender por 3, ok. Mas ela pode, digamos, em vez de fazer o aumento automático, fazer a cada 15 dias ou a cada 30. Quem sabe o preço cede um pouquinho nos 30 dias. E se não ceder, ok, que se dê o aumento integral. E se ela onerar mais a gasolina, por exemplo, que tem menos impacto no transporte de mercadorias do que o diesel? Poupar o diesel de 100% do aumento e fazer, digamos, 70% de aumento para o diesel e 130% para a gasolina? Sei lá.
Sei lá, não sou eu que tenho que discutir isso, são vossas excelências. Agora, o dado é que não discutiram. Não avaliaram, não sentaram, não planejaram, não nada. E aí você fica no seguinte cenário. Temer reúne ministros, não sei o que. O presidente da Petrobras hoje vai encontrar com o ministro das Minas e Energia e com o ministro da Fazenda. O Rodrigo Maia, Punda do Oeste, anunciou que vai criar uma comissão. Tudo agora. Tudo hoje, tudo ontem. Não existe governo no Brasil. Não existe Congresso no Brasil. Não existem coisas que possam nos dar indicações de que estão cuidando da realidade do país. Ontem o ministro Eliseu Padilha anunciou finalmente, né, chefe da Casa Civil, todo poderoso Eliseu Padilha, que o governo buscará um pouco mais de controle para dar previsibilidade à alta dos combustíveis. Vai ficar o Padilha, isso está assim há um ano, quase um ano. Já foram dezenas de aumentos, Padilha. Os caminhoneiros vinham avisando que reagiriam a isso, Padilha. Vai para casa, Padilha. Ninguém sabia que isso ia acontecer, não foi por falta de aviso. Inclusive, bastava sintonizar aqui a Band News FM. A gente falou umas 10 vezes desse troço. Isso para fazer galhofa, porque todo mundo tá falando. Então, cadê governo, cadê gestão, cadê inteligência, cadê previsibilidade, cadê cotidiano, cadê rotina? Não tem, essa gente só está cuidando de eleição, de aliança, de não sei o quê, vem cá, vai lá, um carguinho aqui, outro aqui, eu te compenso com isso, você me dá aquilo. Estão cuidando de tirar o bumbum do braseiro da Lava Jato, estão cuidando da vida deles. Está aí a greve dos... Greve não, por enquanto um movimento, né, de alerta, porque greve mesmo, a hora que tiver greve de caminhoneiro, sabe o que vai acontecer, minha gente? Vai começar a faltar combustível, porque eles é que transportam combustível. Mais de 60% da produção nacional é transportada por rodovias. O que mostra um outro problema de fundo aí que precisa ser tratado por governos, e não por um governo, mas por governos que planejem o futuro do país, que é expandir alternativas, modais alternativos, ferrovias, né? Sistema fluvial de transporte pela costa. O Brasil tem uma costa maravilhosa, um mar razoavelmente tranquilo, rios gigantescos, territórios gigantescos, não tem ferrovia, não tem transporte fluvial, não tem transporte por navios na costa, que podiam ser muito mais incrementados, embora tudo isso use diesel, hein? Embora tudo isso use o diesel. Combustível é o mesmo para todo mundo, mas o custo unitário é menor. Você transforma mais carga com o mesmo gasto de combustível. O dado que chama atenção nisso, minha gente, concluindo, é o seguinte, que era uma cena que nós sabíamos que aconteceria em algum momento, não tinha dúvida. Que é algo que vai se agravar se não surgir uma solução em 48, 24 horas, não tem dúvida. Que a Petrobras, para ser coerente, vai acabar anunciando um próximo aumento se o petróleo subir nas próximas 48 horas, também não tenho dúvida. E que essa esculhambação mostra o seguinte: ninguém está governando o Brasil. Ninguém está governando o Brasil. Os órgãos existem para fingir que estão trabalhando. Eu queria sinceramente saber se a ABIN fez algum alerta ao presidente da República a partir da movimentação prévia dos sindicalistas, das associações de caminhoneiros, de que essa bomba ia estourar. Eu quero saber se o ministro dos Transportes tomou alguma maldita providência, além de cuidar dos cupinchas que estão disputando a eleição, em relação à questão do eixo suspenso. Eu quero saber se o ministro das Minas e Energias tratou de alguma porcaria, além de ficar com venda de Eletrobras para lá e para cá, percebendo que no quintal dele ia explodir esse assunto. Quero saber se alguém trabalhou preventivamente em relação a isso. E quer saber? A resposta é não. Vamos lá.